Vamos entender o contexto dessa discussão. Thaís Arbex, eles falavam exatamente sobre o quê? Vamos destacar isso um pouco. O que aconteceu, Márcio? A defesa do deputado Daniel Silveira entrou com um pedido de habeas corpus para que o deputado saísse da prisão, mas o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, negou esse pedido e também concedeu mais prazo à defesa para que ela apresente a sua defesa ao plenário do Supremo Tribunal Federal por conta daquela denúncia que a Procuradoria-Geral da República quer oferecer contra o deputado. Então, agora, a defesa, os advogados de Daniel Silveira, terão mais 15 dias para apresentar resposta a essa oferta de denúncia. E aí o Supremo vai decidir se acata ou não. E aí o que queria o ministro Marco Aurélio Mello, o decano, queria que já se debatesse isso hoje, debatesse a liberdade ou medidas cautelares no lugar da prisão. Mas já havia uma decisão do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Esse é o pano de fundo dessa discussão. Márcio, não sei se eu fui clara. Não, claríssima, claríssima. Agora, Yuri Pita, até preso, o deputado Daniel Silveira está provocando celeuma no Supremo. Pois é, né? Agora, sem entrar no mérito do que o deputado Daniel Silveira fez, de fato, essa é uma questão que, do ponto de vista jurídico, é importante. A despeito do que ele fez naquele vídeo, da prisão ter sido confirmada pelos 11 ministros de forma unânime no Supremo e depois referendada pela Câmara dos Deputados, fato é que trata-se ainda de um deputado federal eleito pelos eleitores do Rio de Janeiro. E o não exercício pleno de um mandato parlamentar, independente das gravidades, deve ser a exceção e não se tornar uma banalidade. É importante que o Supremo consiga definir de uma vez por todas como vai analisar esses recursos da defesa da Procuradoria-Geral, a denúncia, como a Thaís Arbex estava explicando, e que a Câmara dos Deputados também tome uma decisão logo, se considerar que houve uma quebra de decoro grave o suficiente para que o mandato dele seja cassado, que assim o faça. A gente sabe que há um processo correndo no Conselho de Ética, mas é importante que lá também a gente não esqueça e que isso também seja definido o quanto antes. O Yuri Pita levanta uma questão interessante, né, Molica? Ele foi eleito com 30 e poucos mil votos, ou seja, são 30 e poucos mil votos aí, 30 e poucos mil eleitores que estão sem voz, digamos assim, na Câmara Federal. Esse é um ponto. Agora, um outro ponto eu não estou vendo a Câmara se mexer muito ou muito incomodada com a prisão de Daniel Silveira. Se ele esperava que fosse haver uma movimentação para salvá-lo ou chamar a atenção, no meio da pandemia a gente mal está lembrando que ele está preso. Ninguém lembra, nem mesmo os aliados, né? A gente não viu aí nenhuma manifestação oficial do Palácio do Planalto, ele que é nem manifestação informal. A deputada Bia Kicis, que agora é nova presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ela que também já tinha xingado um ministro do Supremo, Celso de Mello, ela até para não atrapalhar a ascensão dela, ela poder conseguir esse cargo na CCJ, ela também ficou quietinha. Então o deputado foi abandonado e essa questão que o Yuri levantou é muito importante. Eu acho que a gente se acostumou um pouco com essa ideia da prisão antes do julgamento, muito nos casos da Lava Jato, aquelas prisões preventivas intermináveis, né, que duravam mais de um ano. Enfim, ele não foi condenado. Então, é uma questão, ele foi preso em flagrante. Quando houve a audiência para se transformar a prisão em flagrante preventiva, isso não ocorreu. Na época, o Ministério Público defendeu e a Justiça aqueceu que tinha que esperar a decisão da Câmara dos Deputados. Então, assim, é um crime. Ele cometeu, ele xingou, ele cometeu naquilo, está provado, está ali, está visto, mas é o caso de se mantê-lo na prisão, ele não foi julgado. E tem essa questão da representatividade. Pode-se discordar ao máximo do Daniel Silveira, mas é preciso respeitar o direito de cada cidadão. Isso é fundamental. E ele, como deputado, ele representa uma voz, né? Pode-se discordar dele, claro, mas ele tem os seus direitos e isso merece uma discussão. Márcio, Roberto.